Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar sobre oficinas de escrita. Especificamente, eu posso falar da minha oficina de escrita, de um trabalho que eu venho realizando há 5 anos com as pessoas e que se encaminhou, que tem um encaminhamento diferente hoje. Eu comecei trabalhando com grupos e agora estou no momento em que eu trabalho cada pessoa do grupo. Muitas pessoas do grupo acabaram ganhando mais autonomia e tendo o desejo de trabalhar aquilo que tem, assim, que tem mais vontade. Porque quando uma pessoa procura uma oficina de escrita, né? E aí eu falei bastante no texto que a gente apresentou aqui na chamada, a questão de ser oficina, né, um lugar de trabalho, né, e é realmente um lugar de trabalho, um lugar onde a gente trabalha muito. Claro que é um trabalho em que a matéria, pelo menos o que acontece muito na minha oficina, a matéria, o material que surge é do mundo subjetivo de cada um, né, porque geralmente se deseja escrever o texto literário. É o texto literário que se busca que as pessoas buscam quando vão para a minha oficina. Então há o desejo de escrever um conto, crônicas, romances, ou simplesmente um desejo de escrever. Eu acho interessante, o Roland Barthes tem uma fala num livro dele muito interessante, que é, eu não lembro direito, mas é sobre romance, sobre fazer romances. E ele fala que não existe uma palavra para esse desejo, né? Para esse desejo de escrever. E aí outro dia eu estava lendo um livro e eu dou de cara com uma palavra do Guimarães Rosa, que é a palavra de inventar palavras, que é palavrizar. Eu até pensei, será que palavrizar seria uma palavra para definir esse desejo? Mas aí eu não gostei muito dessa palavra, para definir esse desejo de escrever. Bom, mas é isso, eu acho que a pessoa que procura uma oficina, no caso da busca de um texto literário, ela está buscando, ela tem um desejo, só isso num primeiro momento. E aí, a partir daí, muitas já escrevem. Então, como as pessoas chegam na oficina, né? Cada uma tem a sua bagagem, cada uma tem o seu histórico com a escrita. Às vezes não tem histórico nenhum com a escrita, tem mais uma relação com a oralidade, com a fala, ou até com a leitura, mas nunca se aventurou a escrever. E eu acho que a escrita, quando você começa a buscá-la, né, de uma maneira não simplesmente, e eu acho que as pessoas que buscam também não é uma busca de um desabafo, ela busca se encontrar naquilo, e se encontrar, criar um texto. Começa a se preocupar com a forma desse texto, né? Então, porque o texto, ele não é apenas um conteúdo, e acho que todo mundo que parte para escrever alguma coisa percebe que às vezes o que você pensa na hora de transformar no papel é um processo que você encontra dificuldades, né? Eu fiz faculdade de letras, estudei muita literatura, teoria literária, e fui me encaminhando muito mais, não para dar aula num primeiro momento, mas para a própria escrita de livros. Então, e eu acabei transitando por muitas linguagens dentro dos textos. Então, a ficção, a poesia, a biografia, né, o texto que tem a questão da informação, mas ao mesmo tempo tem um lado de ficção também. E essa relação toda com o texto e uma continuidade de estudo, de estudar questões teóricas, acabaram me levando, assim, quase... não foi uma coisa super premeditada ou pensada, a começar a dar aula, a ter um grupo pequeno que comecei a desenvolver essa oficina, esse trabalho, esse fazer com a escrita. Porque a oficina de escrita é isso, é você lidar com essa linguagem que
aparentemente se pensa sempre, a ideia que se tem até de um escritor, porque ele tem a inspiração, porque ele tem o talento, né? Às vezes se pensa assim, e na verdade, eu acho que sim, o escritor pode ter a questão da sensibilidade, talvez aguçada, mas eu acho que ele, quando começa a escrever, ele se depara com a questão da forma, se depara com a linguagem escrita, com a palavra escrita, que é diferente né, da nossa linguagem oral, e aí abre-se uma série de questões, porque cada gênero textual tem cada gênero textual tem as suas características, a sua forma de ser, a sua forma de escrever e de fazer. Então, em geral, eu começo a trabalhar muitas vezes, e cada pessoa chega de um jeito, como eu disse, cada um traz uma bagagem. Tem pessoas que não escrevem, por exemplo, uma linha, nunca se aventuraram a escrever um texto literário. Escrevem, às vezes, pode ser que uma pessoa seja engenheiro, ou lide com o texto de outra maneira, como advogado, mas a relação com a palavra, com essa palavra literária, que tem todas as suas, não vou falar seus mistérios, porque não são mistérios, não vamos mitificar uma coisa, mas tem um seu fazer, tem uma especificidade, né? Então a linguagem da poesia é nós vamos trabalhar de uma forma, e é um universo que se abre. O mundo da crônica, o gênero da crônica é outro, do conto, do romance. Então, assim, as pessoas chegam muitas vezes, muitas que não escreviam nada. Então elas têm um certo, a gente pode até chamar um bloqueio, ou simplesmente não é algo que lhe dava, mas tem o desejo. E aí, a partir daí, eu passo com essas pessoas a trabalhar no nível da sensibilidade e na desinibição da escrita desse texto, né? De realmente se soltar, de não ver o texto como algo impossível de ser realizado, ou que só os escritores, ou, né, na verdade, não necessariamente a pessoa que faz a oficina de escrita é uma questão escritor, ela pode ter uma relação com essa linguagem. E ela pode se descobrir, de repente, ela pode desejar também ir para o mundo e se profissionalizar, né, se tornar um escritor, mas isso não é algo que é colocado na minha oficina de maneira nenhuma. É a experimentação estética, a experimentação com a palavra, e então não sabemos o que acontece. É muito interessante, é um caminho muito inusitado, muito e maravilhoso. Então, as pessoas que tem muita gente já está comigo há muitos anos, há 5 anos, e o processo mudou desde o começo. Então, as pessoas que eu dava propostas de trabalho, e essas propostas, elas vão nascendo do diálogo com esse aluno e também do que eu vou percebendo que esse aluno ou esses alunos têm a dificuldade, e vou trabalhando. E é muito interessante que eu tenho pessoas que começaram a escrever textos que não tinham uma determinada forma, assim, não tinha um gênero específico, e começaram a escrever o conto, e de repente hoje estão num processo de escrever um romance, e eu acompanho. Então, quer dizer, eu tenho um primeiro momento, às vezes, de trabalhar essa desinibição, esse contato com o texto, que também isso é feito por meio da apresentação de textos literários, né? De textos que são de artistas, de escritores, que naquele momento eu acho que são interessantes para a produção de um trabalho. Então, a relação, então nas oficinas que eu trabalho, que eu fui desenvolvendo, eu não tenho um método exato, mas existe um ouvido, um ouvir muito atento meu, um ouvir crítico para esse texto. Tem uma apresentação de um material literário, e também a recepção do material literário, de textos que essa pessoa ou essas pessoas já gostam,
E é com todo esse material, com todo esse diálogo que a gente começa a desenvolver os textos, as atividades, e é isso. E a teoria literária, ela entra em alguns momentos. Então, assim, são essas todas formas, né, no fundo, o processo maior é ouvir esse texto. O processo, digamos, maior não, o processo assim, mais delicado desse trabalho todo é o ouvir, e ouvir com muita atenção, e essa pessoa se ouvir, e quando tem o grupo, os outros ouvem, e esse trabalho, e leem também, essa leitura, mas ouvir porque as pessoas leem, quer dizer, isso começa a desenvolver, né, começa a despertar na pessoa essa relação mais desinibida e mais tranquila, de um fazer cotidiano. E uma coisa também muito importante é a releitura dos textos, né? Quer dizer, a gente vem das escolas, a gente vem da escola, às vezes faz uma redação, a redação entregue, a gente entrega a redação e fica por isso mesmo. Você tem uma nota boa, ruim, você vai melhorar nisso, naquilo, mas é aquela redação só. E o trabalho da oficina, justamente, ele está fora desse sistema da escola, né, nesse sentido. É um trabalho em que essas pessoas, elas vão lidar com o texto delas, vão reler o texto, elas vão reescrever esse texto. Então, esse processo, que é o processo do escritor, né, que lida com essa linguagem, então tem essas idas e vindas, e que isso é um processo que acontece dentro das oficinas. Então é isso. Uma pergunta aqui da Rosali: como você define o texto literário? Olá, Rosali. Bom, o texto literário, o texto literário, em primeiro lugar, isso é uma pergunta bem difícil, porque realmente as pessoas chegam muitas vezes, né, com textos que eu mesma pergunto, mas é literário ou é apenas, também não vamos diminuir os textos que saem assim, ou é um texto de um desabafo, de uma tentativa de dizer, mas não há uma preocupação tanto com a forma desse dizer. Eu acho que o texto literário, ele tem uma pergunta: como eu vou dizer? E não simplesmente o que eu vou dizer. Então, eu acho que quando as pessoas chegam, elas chegam muito com o que eu vou dizer, eu digo. Só que aí, aos poucos, que ela vai percebendo que ela está lidando com um objeto artístico, com um texto que ele é arte, né? Quer dizer, como arte, ele lida com a forma, com o como eu vou dizer. Então, acho que a partir daí essa consciência de que um texto não é só o que, mas é como, eu acho que é a primeira para ir se definindo o que é um texto literário. Agora, aí tem todos os gêneros, tem todas as especificidades de cada um, né? Então, se você pegar o que é um conto, por exemplo, um conto fantástico, que é diferente de um conto maravilhoso, que é diferente de um conto estranho, que cada um tem a sua especificidade, mas eles estão dentro do gênero literário. A partir do momento que há uma preocupação com a forma e se chega a uma forma, é um texto literário. Mais alguma pergunta? Eu acho que foi uma pergunta bem pontual, né? Agora, o importante, pegando essa pergunta da Rosali também, o que é interessante é justamente isso. Quer dizer, que na verdade, por exemplo, as pessoas falam assim, para pintar elas vão fazer um determinado curso. Existe isso já muito pré-definido. E parece que para escrever é algo porque todo mundo tem acesso de uma maneira mais simples, né? Quer dizer, a pintura, por exemplo, ela vai te exigir determinadas coisas, a tela, as tintas, todo um aparato técnico que a escrita não tem. A escrita, você tem um papel, uma caneta, você escreve, né? Então, todo mundo tem acesso à escrita.
nesse sentido, ela é muito democrática, né? Eu não preciso de nada além do que um papel e uma caneta e o computador, claro, hoje, mas um papel e uma caneta eu escrevo. Então, assim, nesse sentido, agora, isso de forma, a grosso modo, se a gente for realmente analisar prestar mais atenção, quer dizer, ir mais a fundo, os textos têm uma complexidade imensa, né? Não que é impossível, não que seja mitificado isso, mas para cada tipo de texto você tem uma forma de lidar com ele. Não que os gêneros hoje, os gêneros vêm sendo, né, que você especifica, né? Até que ponto esse é o crônica, esse é a novela, conto, essa é uma novela, etc. Porque os textos são híbridos, vão conversando entre eles. Existem textos que são poéticos, tem prosa poética, existem poemas que narram, né, que são toda uma narrativa. Então, mas você tendo essa percepção, esse saber, né, das linguagens todas, e ler muito, e discutir, e estudando a teoria, você vai refinando o teu conhecimento, e não quer dizer que com isso você escreva. Você pode ser um maravilhoso leitor e não ter o desejo de escrever, mas quando surge o desejo também de escrever, aí ou você parte para essa aventura sozinho, que é muito possível, ou você pode procurar um lugar em que tenha um profissional que possa te ouvir, possa como se diz, apenas não só ouvir, mas e te levando a ter um olhar crítico e um olhar para essa produção que você vem fazendo, não de forma inconsequente ou inocente, mas mais consciente, né? Acho que é isso. Nas suas oficinas, você parte dos primeiros textos dos alunos ou dirige cada gênero e trabalha cada um? É boa pergunta, Rosali está afiada. Ó, Rosali, então, como eu falei, às vezes tem pessoas que chegam sem nunca lidarem muito com a escrita, mas tem lá os seus diários na gaveta, tem lá os seus poemas, muitas vezes, mas de uma maneira assim, geralmente pessoas que são leitoras, que leem muito, mas e também o que leem, né? Porque aí você vai primeiro pescando o que essa pessoa está lendo, né? Ela está lendo o best-seller, ela está lendo Tolstói, o que ela lê? Quem é essa leitora que deseja escrever? E geralmente essa pessoa tem uma identificação, né, com algum autor, e até tem uma semelhança, ou busca aquela linguagem, né? Porque nós estamos falando, né, de uma linguagem que você, não só a linguagem escrita que já existe, da linguagem escrita de escritores que já desenvolveram essa linguagem, mas aquela que você ainda não descobriu que é sua, porque enquanto você não se desenvolve, enquanto você não escreve, você não se apropria dela, né? Então, acho que é essa a pergunta, ou tem mais alguma coisa? Se as pessoas chegam... Tá. Sim, muitas vezes eu trabalho com determinados gêneros, então nós vamos trabalhar hoje a poesia. E a poesia, por exemplo, haikai. Então, a gente primeiro pensa um pouco o que é a poesia, a linguagem da poesia. Eu levo alguns textos, a gente estuda, a gente lê, e aí a gente começa primeiro a lidar com esse material, né, com o poema. E depois a gente passa a... E aí, por exemplo, é um trabalho que eu gosto de fazer, trabalhar o haikai, por exemplo. Assim, isso aqui não é nada fácil, não é nem um pouco simples, é aparentemente simples. E daí, então, por exemplo, tem um momento nós vamos trabalhar a poesia. Mas eu parto muito daquilo do desejo primeiro dessa pessoa, que se ela não tem exatamente um gênero específico que ela queira, eu começo a trabalhar. Agora, essa pergunta é interessante também, porque quando as pessoas entram, de qualquer forma, eu faço um jogo, uma brincadeira, às vezes num primeiro momento, e é com um livro que eu amo muito, que eu gosto muito, quer dizer, esse amor, esse gostar desse livro, acho que vem
da forma dele, né, que é a história eu até trouxe, né, que é as Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é um livro que eu acho que ele é um jogo, então eu gosto de brincar com esse livro. Então são cidades, e essas cidades, na verdade, são seres. O que são essas cidades do Ítalo Calvino? São metáforas, né? É um livro que eu proponho para esse primeiro dia, essa aventura no texto literário. Eu proponho a leitura aleatória de uma das cidades, que você pode ler esse livro abrindo em qualquer página. Eu leio o início dele para essa pessoa, e aí, a partir eu convido essa pessoa a entrar nessa cidade e escrever como se ela fosse um personagem que entra nessa cidade. E que, para mim, essa cidade é a cidade do literário, é a cidade da linguagem. Então, esse é, sim, talvez um rito de passagem da minha oficina, e que eu escolhi. O Ítalo Calvino, pode ser que eu venha a buscar isso com outros textos, mas esse livro dá muita, e pela minha experiência, assim, as pessoas que entram e caminham por essa cidade, assim, é surpreendente como elas estão ali no primeiro dia já criando um personagem, já se relacionando com aquele texto, que não é um texto fácil, é um texto até complexo, mas que vira um jogo, uma brincadeira, que é uma brincadeira muito pensada, que eu pensei muito, e que dá muito certo, que é muito interessante. E tem pessoas, por exemplo, que gostam tanto desse jogo, que seguem muitas aulas, entrando e saindo da cidade de Ítalo Calvino e começando a criar suas próprias cidades. Então, Rosalie, eu acho que justamente a minha oficina, ela não tem uma formatação muito fechada, justamente porque eu trabalho, né, com poucas pessoas ou com uma única pessoa. Tenho agora me expandido de trabalhar com grupos e até com crianças, que é a primeira vez que eu estou lidando com crianças também, e está sendo uma nova experiência. Então, é um método, é uma forma que vai sempre se recriando. Como o professor pode trabalhar numa oficina de escrita? Esse quem está perguntando? Como o professor pode trabalhar? Bom, eu acho que, primeiro, antes de trabalhar, eu acho que é a relação dele com o texto, né? Que ele escreve, quer dizer, ele vai propor um exercício, por exemplo, esse que eu falei, né? De entrar para essa cidade do Ítalo Calvino. Eu primeiro fiz isso, né? Porque foi um livro que me chamou para isso. Como seria eu entrar nessa cidade, por exemplo? E criar um personagem a partir daí. Então, eu acho que o professor, ele tem que primeiro estabelecer, né? Quer dizer, qual a relação que ele tem com o texto e com a escrita, fazer a sua experimentação, quer dizer, por exemplo, se escolher um gênero, né, eu vou escolher um gênero, eu quero trabalhar um poema com as minhas crianças, etc. Então, tem que se estudar, né, essa questão da poesia. No caso, eu falei haikai, mas, por exemplo, o poema em si, né, o que é a definição de um poema, qual é a linguagem do poema, quais os recursos que o poema tem e de que maneira eu vou passar, eu vou levar essa criança, esse adolescente, esse meu aluno a construir um poema, né? Então, qual é o meu método? O que você pode desenvolver? Então, você vai estudar primeiro, então você vai estudar determinados poetas, escolher determinadas poesias, ou trabalhar determinados recursos. Você pode pensar, bom, hoje nós vamos trabalhar apenas a rima, ou apenas a literação, né? E você, antes, se propor a essa escrita, e aí, depois dessa sua primeira experiência, eu acho que lançar a experiência para os alunos, né? E que é uma experiência, assim, eu tenho tido
Acho que é muito fascinante, porque você está lidando, eu acho que quando você lida com a escrita, com o subjetivo das pessoas, quando você lida com esse lado da sensibilidade, porque as pessoas se dizem muito nos seus textos, né? Eu acho que é o lado mais fascinante e mais bacana que as pessoas têm. A Samira perguntando, que é uma consultora da literatura, como que ela pode trabalhar melhor o livro do Almanac? Porque os professores adoram o livro, acham muito interessante, só que não conseguem trabalhar, não tem noção. Bom, então agora nós mudamos de assunto. Nós estamos no assunto que é até a questão de um livro meu, que chama Almanac dos Sentidos, que é um livro que, como ele diz, fala dos 5 sentidos, né? E que realmente ele é um livro que tem muitas linguagens no mesmo livro, que é justamente a ideia do almanac, né? Então, que é você, justamente a questão do almanac é trabalhar um determinado assunto de diversas maneiras e por diversas áreas do conhecimento. Então, Samira, por exemplo, ele abre o sentido da visão. Então, eu escolhi uma história para recontar e para abrir esse sentido da visão, porque e essa história para mim, qual era o sentido dela, né? Mas acho que o sentido é muito interessante, essa palavra é o sentido, que a gente pensa, qual o sentido, que sentido que eu estou produzindo para o outro, para o leitor, que eu não tenho como controlar isso, mas nessa construção desse livro, quando eu pensei, por que eu abro com uma história ficcional? Um livro sobre os 5 sentidos. E escolho uma história, por exemplo, que foi a que eu escolhi, da mitologia grega. Então eu escolhi a história do Perseu e da Medusa, que é uma história que lida com o olho físico, o olho mesmo, porque você tem as greias, aquelas bruxas terríveis que têm um único olho na testa e que elas pegam esse olho na mão, e depois você tem toda a questão do olhar, né, que o Perseu, ninguém pode olhar para a Medusa, porque a Medusa petrifica as pessoas. Então o Perseu tem que olhar pelo reflexo essa Medusa. Então toda a questão do olhar, ou toda não, mas algumas questões do olhar, do ver, que desde a coisa física até a própria metáfora de não olhar algo diretamente que te petrifica, olhar através do reflexo, toda essas questões todas olhar que estão dentro dessa história que eu identifiquei, elas abrem o sentido do olhar, elas abrem como uma forma de encenar mesmo, essa palavra encenação, como se fosse uma encenação daquele sentido, quase como se essa criança, esse adolescente, esse adulto que abre o livro, ele se defronta com uma história, e que a história geralmente te leva a ter uma determinada relação com aquelas questões, com aqueles personagens, e que por trás daquilo eu estou falando do olhar o tempo todo. Só que o olhar ali encenado, dentro de um mito, né? Mas quando ela termina aquela história, ela se dá, ela entra para um novo capítulo, que é o capítulo simplesmente de um bate-papo, que aí quebra aquele texto, aquele mundo da encenação, do literário, em que você estabeleceu um contato com os personagens, você vivenciou determinadas emoções, e etc. E você passa a um texto agora, um texto de um bate-papo que te chama a atenção e chama a atenção dessa criança para o cotidiano dela com a visão. As experiências mais simples e cotidianas que os olhos, que o olhar, que ver o mundo pode te proporcionar. Então, aí você parte para uma reflexão desse olhar, mas na simplicidade do cotidiano dessa criança. Bom,
E aí depois disso você tem a parte científica, que muda a linguagem, mudou. Agora você entra para o que como enxergamos. Então, qual é como enxergamos? Então, qual é todo o mecanismo fisiológico que acontece para você poder ver uma imagem? E depois você ainda tem experiências, né? Experiências desde fazer uma caixa escura, uma câmara escura, que é um pouco que tem um certo mecanismo até do nosso processo de visão, de ver, né, fisiológico. Ali ela representa uma parte dele, a criança pode experimentar. E por fim, as curiosidades de todos aquele. Então, qual é a proposta do livro? É justamente um assunto. E justamente esse livro foi muito pensado nesse sentido, né? De ele não ter uma única abordagem para algo que são os nossos sentidos e que fazem a gente se relacionar com o mundo, né? Quer dizer, isso mais... aquilo que é mais forte, até do mexer na mão, quer dizer, o nosso tato, nossa visão, o nosso olfato, que nos faz sentir o mundo. A gente intermedia o mundo, a gente vivencia o mundo muito pelos nossos sentidos, com todos eles juntos, mas ali, quando eu separo, eu ponho a visão, o olfato, e todos eles que vão ter a mesma estrutura que eu explico, que tem uma história que abre, que encena o sentido. Depois você tem um bate-papo, depois você tem a ciência, e depois você tem as experiências, e você tem as curiosidades. Então, quer dizer, é quase que... Então, assim, é um livro que ele, realmente, eu acho interessante ele ser difícil de ser definido. Às vezes eu chego nas livrarias e ele está na seção dos almanacs, às vezes ele está na ciência, e às vezes ele está na literatura, porque ele tem 5 histórias, e são muito bem ilustradas por uma artista, por uma ilustradora muito bacana, que é a Maria Bernick, da Argentina. Então, quer dizer, e você vai também passando por várias linguagens. Você tem obras de arte no livro, tudo foi muito pensado. Você tem figurinhas do século XIX que remetem à linguagem do almanac, dos almanacs. Então, assim, a proposta dele é que o leitor entre em contato com esse sentido dele, que ele se aprofunde nos sentidos dele. Porém, aí eu entro com a questão do como. Não simplesmente descobrir o que é a visão, não, como ele vai descobrir. São as várias facetas desse sentido que são apresentadas para a criança. E que eu acho que tem muito a ver com a mente da criança, eu acho. Essa mente de buscar analogias, de saltar as páginas, que é um livro que você pode saltar as páginas, você pode ler de várias maneiras. Você tem figuras ali que, se a gente usa o Arcimboldo, por exemplo, né, as figuras do Arcimboldo, então você tem uma pessoa toda que é um artista da Renascença, quer dizer, que ele usa flores para construir um rosto, ele usa frutos para construir um rosto, e esse rosto todo de flores, ele está dentro da sessão bate-papo do olfato, né? Então, eu acho que é um livro realmente eu acho que ele exige um trabalho, talvez, para os professores perceberem. Agora, eu acho que as crianças, quando elas se deparam com o almanac, acho que é uma linguagem até muito simples para elas, em que elas se interagem muito bem. Acho que... Bom, eu acho que agora não tem mais perguntas, né? E nós já estamos chegando no nosso horário. Foi muito bacana estar com vocês. E eu espero que tenha esclarecido algumas coisas em relação ao texto, a esse universo, né? E a esse desejo de escrever e essa possibilidade, sim, que nós todos temos de lidar com essa linguagem.